A sombra é a ausência de luz quando esta encontra um objeto opaco em seu caminho. Dependendo de onde vem a fonte de luz, as sombras ganham novos formatos, extensões, até mesmo criando ilusões ao juntar-se a outros objetos. Quem nunca fez um coelho, um cachorro ou um pássaro com as sombras? Como se estivesse em um mundo próprio, porém inacessível, onde somos apenas observadores de suas formas. Mas, e se tivéssemos a capacidade de interagir fisicamente com esse mundo de sombras projetadas? Esse é Contrast. Lançado em 2013, foi desenvolvido pela Compulsion Games, uma desenvolvedora independente na época do lançamento do jogo, e que até a data deste vídeo faz parte do Xbox Game Studio. Foi publicado pela Fox Home Entertainment, atualmente também até a data deste vídeo, conhecida como Focus Entertainment. Casa de jogos como Plague's Tale, Banishers e até mesmo onde podemos viver uma aventura, uma vida no campo com o Farm Simulator. Em Contrast, controlamos Dawn, a melhor amiga de Didi, uma garota intrépida e com senso de aventura, tendo uma grande imaginação a ponto de ter Dawn como amiga imaginária para suas aventuras. Mas em um mundo cheio de sombras e projeções, a imaginação pode até mesmo encontrar o real, talvez? Afinal, estamos no início da década de 1920, o cinema está em pura ascensão, com filmes agora falados, a projeção de uma história em uma tela por si só é algo mágico, e falando em mágica também temos os circos com seus incríveis ilusionistas aqui na forma de um grande nome como o Vincenzo. Fly away. Be free, little friend. Oh. As noites embaladas pelo jazz, e é onde nossa aventura vai se passar. Um pequeno foco de luz na noite, é possível criar as mais infinitas sombras. E é na noite que Didi aproveita para viver suas aventuras, já que sua mãe Cat trabalha à noite, se apresentando em cabarés com suas canções ao som de pianos e saxofones, uma estrela em ascensão, como ela mesma diz. Mas a fama tem um preço, deixar sua filha sozinha à noite, pois Johnny, o pai de Didi, é o clássico trambiqueiro de grande coração, sempre indo de um grande negócio a outro grande negócio, que o vai enrolando cada vez mais em dívidas e mais dívidas, com pessoas que não são muito pacientes com empréstimos. Finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend our money on? That suit? Listen, it's all gonna come back to you. Oh! Show them the movie. Show them the movie. Oh, you broke my finger! E é nesse cenário, quase como um filme em preto e branco, que começamos nossa aventura com Dawn, acompanhando Didi saindo mais de uma noite para ver a apresentação de Cat em um dos maiores cabarés da cidade, o Ghost Note. As ruas da cidade passam bem um clima de estar na década de 1920, misturado com um pouco com o clima noir dos anos 40. Arquitetura do início do século passado, placas e letreiros de neon que iluminam as ruas úmidas à noite, além do interior dos prédios que vamos explorar ao longo do jogo, também tem a arquitetura única dessas épocas, cartazes, quadros, pinturas, seja na parede, do lado de fora ou do lado de dentro nos corredores do cabaré. Tudo isso ajuda a trazer o ambiente dessas duas décadas. Além do jogo ter aquele tom meio sépia, de foto antiga,
com momentos onde a iluminação deixa os cenários e personagens com as cores mais vivas. É um trabalho visual muito caprichado, onde dá vontade de andar um pouco mais pelas ruas para ver a construção do cenário. E explorar o jogo tem suas recompensas, mesmo com o gameplay um tanto quanto truncado. A principal mecânica do jogo é a mudança da interação do ambiente 3D, projetando sombras para a Dawn então se tornar literalmente mais uma sombra na parede, mudando o aspecto do jogo agora para uma plataforma 2D. A ideia por si só é algo interessante, pois podemos mudar o aspecto da plataforma de acordo com a sombra projetada. Em momentos onde teremos que empurrar carrinhos, mover caixas e outros objetos, seja para alcançar o segundo andar de um prédio ou até mesmo aquele coletável que está um pouco mais longe. Há também momentos onde podemos rever memórias em forma de sombra dos personagens e subir por elas, tornando os próprios personagens seções de plataforma, o que é bem legal. O porém é que a transição do 3D para o 2D e vice-versa é um tanto quanto inconsistente. Às vezes a transição é suave, às vezes Dawn está a 300 km por hora ao atravessar para o mundo das sombras e fazendo a gente passar reto. E aí caímos em um buraco ou acabamos saindo das sombras e ter que fazer todo o percurso novamente, por exemplo. Já que Dawn, em sua movimentação mais lenta, já é acelerado e quando corre é capaz de passar a velocidade do Sonic em Green Hill. Isso dificulta ainda mais na transição em momentos que precisamos ser mais precisos na movimentação. Ou talvez até mesmo a câmera não ajuda muito em alguns momentos, já que ela tenta ser mais rápida que a Dawn e torna um pouco errática em locais mais fechados. E como a natureza das sombras por si só é uma projeção que pode ter proporções diferentes dos objetos reais, muitas plataformas criadas não é possível ficar em pé, e veremos nossa personagem escorregar várias e várias vezes em algumas superfícies onde a gente percebe que daria mesmo para passar ali, mas basta um pouco mais de angulação que veremos a Dawn escorregar e escorregar. Não é nem de longe algo injogável, mas é um pouco frustrante quando a gente sente que dava para acertar o pulo e ver Dawn passando reto e tendo que repetir uma parte de novo. O que é uma pena, pois o jogo é focado nos puzzles entre a interação do 3D com o 2D e tem momentos bem legais, onde a criatividade de projetar as sombras é o foco e não realmente resolver o puzzle, e não necessariamente fazer o formato exato para avançar de um ponto para outro, por exemplo. E com partes muito divertidas, como a do teatro, onde a princesa está ao resgate do príncipe, se tornando um verdadeiro clássico 2D, com Johnny narrando nossos passos enquanto avançamos por cenários projetados do teatro. Isso lembra para nós que existem em nossa volta várias e várias pessoas que não vemos. Os locais todos são vazios e nossa única interação é com a Diddy. Todos os outros personagens são sombras, seja Cat, Johnny ou o grande Vincenzo. Personagens que acompanhamos a história sem mesmo ver seus rostos, mas que mesmo assim estão ali. Como se o mundo tivesse sido invertido, onde a sombra é físico e o físico se torna a sombra. Além de ser uma saída para não ter cenários ali com vários e vários NPCs, os deixando vazios para a resolução de puzzles e ajudando no clima mais surrealista, onde veremos muitas ruas se desfazendo no ar, varandas que estão flutuando com suas cadeiras, guarda-sóis. Fragmentos da história estarão espalhados e itens coletáveis que não são muito difíceis de coletar. E só conseguiremos ver os rostos dos personagens através de alguns itens coletáveis, como cartazes, fotos, pequenos fragmentos da história que vai completando o que vemos nas sombras. E é uma forma muito interessante aí de complementar ali toda essa jornada com a Diddy e entender o que está acontecendo de uma forma mais ampla.
E isso faz a gente se indagar, será que tudo não passa de uma forma da Didi lidar com tudo ao seu redor? Seriam fragmentos de memórias que estamos interagindo? Ou tem algo mais, pois Cat e Johnny são bem reais, para nós serem apenas sombras, mas você percebe que do outro lado, onde não podemos ver esses personagens, problemas reais estão acontecendo enquanto entramos em parede. Então as inconsistências que encontramos em algumas partes do jogo não chegam a atrapalhar tanto, pois Contrast nos engaja a saber mais e mais da história dos personagens com seus itens ali espalhados por vários cenários. Isso no final, ou essa história é só mais uma sombra projetada na parede? Ainda mais que tem referência até mesmo de Banjo-Kazooie aqui, o meu plataforma 3D favorito de todos os tempos. Quando eu vi a parte no jogo da referência, eu até pensei, nossa, isso aqui tá me lembrando Banjo. E eu confirmei que de fato era uma referência quando vi a lista de achievements. A música que embalava as noites dessas décadas era o jazz. Em Contrast não é diferente, mas aqui a trilha sonora é bem pontual. O que prevalece é o silêncio da noite quando andamos pelas ruas. Só começamos a escutar músicas quando ao longe já podemos ver no horizonte os cabarés ou hotéis com apresentações ao vivo. E ao se aproximar, somos engolfados completamente pela música. É uma escolha artística interessante, que vai acontecer também, e vai acontecer em outros cenários também, como o circo, o carrossel. A fonte da música sempre vai vir de algo que está ali no ambiente. E é uma pena que seja uma aventura tão curta, pois eu gosto muito da estética dos anos 20, dos anos 40, dos anos 50. E ver jogos ambientados nessas épocas são até raros. E que não sejam dramas policiais ou jogos de ação ainda mais raros. E acredito que o maior expoente desse estilo noir com fantasia seja Grim Fandango. Em alguns momentos eu parava ali e observava o ambiente e conseguia ver Manny Calavera sentado em uma das mesas do Ghost No. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e nos vemos no próximo. Até lá!